A história, olha, tá cheia de reviravoltas, mas poucas são tão bizarras e, vamos dizer, tão infames quanto a Quarta Cruzada. Foi um daqueles momentos que mudou o mapa do mundo cristão para sempre, de um jeito que ninguém esperava. E a grande pergunta é essa, né? Como é que uma missão que tinha um objetivo tão claro, tão sagrado, conseguiu se desviar de uma forma tão espetacularmente trágica? Bom, é isso que a gente vai desvendar agora. A gente está falando do ano de 1204. A Quarta Cruzada, em vez de ir para a Terra Santa, acabou saqueando a incrível cidade de Constantinopla. Parece ficção, mas não é. Vamos entender direitinho como um evento tão improvável assim pôde acontecer. O que aconteceu ali foi um verdadeiro choque para o mundo da época. Pensem numa cena de crime de proporções épicas. Foi um ato de violência, assim, inacreditável, que deixou cicatrizes que a história carrega até hoje. Para entender esse desastre, a gente precisa rebobinar a fita e voltar lá para o comecinho, quando o plano, pelo menos no papel, parecia bastante nobre. O objetivo oficial era bem claro: retomar Jerusalém. O Papa Inocêncio III convocou os cavaleiros da Europa para mais uma Guerra Santa. E a recompensa? A remissão de todos os pecados. Um chamado bem poderoso para a época. E olha só que interessante quem atendeu a esse chamado. Diferente de outras cruzadas, essa não foi uma cruzada dos reis. Quem foi para a luta, na verdade, foram nobres muito poderosos, principalmente da França, todos liderados por um nobre italiano riquíssimo, o Bonifácio de Montferrat. E é aqui que a gente encontra a primeira grande pista do nosso mistério, uma enorme falta de dinheiro que levou a um acordo com consequências, digamos, fatais. 85 mil. Guardem bem esse número. Essa era a quantidade de barcos de prata que os cruzados deviam aos venezianos só pelo transporte do exército. Era uma dívida assim colossal que eles simplesmente não tinham como pagar. E só para ter uma ideia do que essa grana toda significava, era o dobro do que o rei da França arrecadava em um ano inteiro. Ou seja, a cruzada já começou financeiramente quebrada antes mesmo de zarpar. E isso levou a um acordo, vamos dizer, bem cínico. O Doge de Veneza, um cara chamado Enrico Dandolo, propôs um desvio. Se os cruzados conquistassem a cidade de Zara para eles, que era, aliás, uma cidade cristã e rival comercial de Veneza, a dívida estaria perdoada. Foi o primeiro grande desvio da missão original. Atacar uma cidade cristã era um pecado gravíssimo. Imagina, o Papa Inocêncio III ficou uma fera. Ele excomungou todo mundo que participou, ou seja, expulsou oficialmente da igreja, que era a pior punição espiritual possível. Depois ele até suspendeu a punição para os cruzados, mas o estrago, a linha moral, já tinha sido cruzada. Agora, vamos para a segunda peça crucial desse quebra-cabeça. A enorme hostilidade que já existia entre os cristãos do Ocidente e os do Oriente. A verdade é que os dois lados não se bicavam. Havia uma desconfiança mútua gigantesca. Os ocidentais viam os bizantinos como um povo decadente, traiçoeiro, e os bizantinos, por sua vez, viam os cruzados como um bando de bárbaros oportunistas. Esse clima ruim tornou a ideia de atacar uma cidade cristã, que antes era impensável, em algo possível. Então foi a mistura de tudo isso, dívida, oportunismo e essa desconfiança toda, que acabou levando ao desvio final e mais trágico de todos, a ida para Constantinopla. E aí a situação saiu completamente de controle. E muito rápido. A faísca foi a chegada de um príncipe bizantino exilado que prometeu mundos e fundos para os cruzados. Mas quando essas promessas se mostraram vazias e um novo imperador, bem mais hostil, assumiu o poder, o confronto se tornou inevitável. E olha só a velocidade com que tudo aconteceu. Em menos de um ano, os cruzados foram de supostos aliados a conquistadores. A crise foi de uma briga política para um ataque total, que terminou com a queda da cidade em abril de 1204. O saque de Constantinopla não foi só um evento terrível, foi uma catástrofe geopolítica. As consequências foram simplesmente devastadoras e duraram muito, muito tempo. Depois do saque, os conquistadores fizeram o quê? Dividiram o bolo. Eles assinaram um tratado, a Partitio Romania, que basicamente fatiou o Império Bizantino. Veneza, espertamente, ficou com uma parte super estratégica, garantindo o controle total das rotas de comércio. O Império Bizantino, que foi um pilar da cristandade oriental por quase 1000 anos, foi quebrado. No lugar dele, surgiu um Império Latino todo frágil, enquanto Veneza se tornava a grande superpotência comercial do Mediterrâneo.
O dano foi profundo e, de certa forma, permanente. Ah, e a Terra Santa? A missão original? Pois é. Apenas um grupinho minúsculo de uns 300 cavaleiros chegou lá no destino final e conseguiu fazer muito pouco. A grande missão que começou tudo isso foi simplesmente abandonada. Isso nos traz de volta à pergunta inicial, mas agora com muito mais coisa para pensar. Será que foi só uma sequência de erros e acidentes, tudo movido por dívidas e desconfiança? Ou será que foi, desde o começo, um plano maquiavélico de Veneza e dos líderes cruzados para saquear a maior cidade cristã do mundo? A história ainda debate, e a resposta, talvez, esteja em algum lugar no meio do caminho.